Então, professor. Tranquilo. Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos dar início ao nosso segundo encontro, né? Então, nós usamos a primeira parte hoje da reunião para discutir um pouco sobre as dúvidas em relação às atividades que foram solicitadas no nosso primeiro encontro. Como eu havia mencionado para vocês no início, a gente sempre vai tentar atrelar a parte mais teórica, né, as discussões mais teóricas sobre esses encontros a alguma atividade prática. Então, fizemos essa discussão inicialmente. O primeiro encontro foi mais relacionado a uma parte de introdução mesmo, né, as linhas de pesquisa do laboratório, por onde nós começamos a pesquisa, né, a importância de se ter um olhar crítico sobre a literatura para encontrar realmente problemas relevantes, problemas que interessam a ciência. A ciência está interessada em novidade. A ciência está interessada em novidade. Então, descobertas, né, que não tenham um grau de novidade, que não vá contribuir para o aumento do conhecimento em uma determinada temática, em uma determinada área de estudo, no nosso caso, né, a área de ciência do esporte, a área de desempenho humano esportivo, a chance da gente conseguir uma publicação importante para o laboratório, importante para a carreira de vocês, ela é reduzida. Né? Então, a pesquisa, né, o pontapé inicial de uma pesquisa é o problema de pesquisa. Então, delinear, investir um tempo em mapear o conhecimento atual em uma determinada temática e identificar onde está a fronteira do conhecimento para a elaboração de problemas de pesquisa relevantes para uma dissertação, para uma tese ou para uma pesquisa independente, isso é essencial. Tá? Então, que eu vou tratar com vocês, né, a partir dos encontros, né, a partir de hoje, é a gente fazer aquele caminhar por todas as etapas do processo de construção de pesquisa, né, e essa etapa começa com a identificação do problema de pesquisa. Tá? Então, é basicamente isso que nós vamos fazer hoje. Então, nós fizemos aí, né, sem a gravação, essa primeira parte de discussão um pouco sobre as atividades que foram passadas no nosso encontro 1, né, que era a formatação de uma pergunta de pesquisa sobre o tema de seu interesse, usando a estratégia PICO, elaborar uma estratégia de busca, que nós já tiramos também dúvidas de como fazer essa busca, e refinar essa busca usando o PubMed, né, selecionar 2 artigos experimentais para fazer a descrição dos problemas e também identificação do tipo lógico de pesquisa, que nós também já fizemos na primeira parte aí, antes de iniciarmos a gravação, já tiramos eventuais dúvidas, mas isso aqui, né, é exercício diário, tá? Então, a gente só vai conseguir fazer isso aqui com maestria e fazer bem depois que a gente praticar um pouco mais. Então, não é fazer uma única vez que vai estar tudo ótimo, né, já conseguindo fazer boas perguntas de pesquisa, identificar perguntas em artigos, montar uma estratégia PICO ali para fazer uma busca no PubMed, bater o olho num artigo e já saber que tipo lógico de pesquisa foi desenvolvido ali a partir da relação das variáveis, ou se é apenas um estudo descritivo que vai, né, descrever determinado fenômeno. Então, isso é um exercício, e espero que vocês gradativamente se instrumentalizem, né, e não deixem de praticar isso. Pegou um artigo para ler, primeira coisa, procure, né, identificar esses elementos, que isso vai ajudar muito também no trabalho de vocês, além de vocês começarem a desenvolver um olhar mais crítico, né, às vezes até encontrar incoerências do ponto de vista científico quando vocês fazem esse tipo de análise. Tá? Então, esse é um quadro que nós vamos percorrer a partir desses encontros. Eu apresentei esse quadro para vocês no primeiro encontro, né, então, no encontro introdutório, vocês já viram as etapas, né, então nós temos dois grandes eixos, 2 grandes fases de uma pesquisa científica, que é o planejamento e a execução, né, nós conversamos sobre dedicar e ter um investimento de tempo maior no planejamento, para que a gente não tenha, às vezes, uma execução, né, fragilizada de uma pesquisa que foi mal planejada, uma pesquisa que foi mal pensada, e depois a gente pode chegar à conclusão que aquilo que a gente está investigando não tem relevância científica. Né? Então, a aula de hoje nós estamos aqui, ó, tá? Então, a ideia é fornecer para vocês subsídios,
para capacitá-los para identificar lacunas de conhecimento em uma determinada temática, né? E, a partir disso, possibilitar a formulação de um problema relevante para ser investigado, né? No caso dos mestrandos, identificar problemas relevantes para a dissertação de mestrado, né? E os demais que estão acompanhando, aí também já ir pensando, o Bruno, o Lucas, o Léo, né, que tem interesse aí de fazer o mestrado, já ir também, né, de uma forma até mais tranquila, pensando, né, e refinando as competências necessárias para a identificação de lacunas de conhecimento e também a capacidade de formular um bom problema de pesquisa, tá? Então, a ideia é que os encontros daqui para frente a gente vá passando por cada uma dessas etapas, né? E no encontro de hoje, nosso objetivo é atacar esse primeiro step, né, esse primeiro passo, esse primeiro elemento que faz parte do processo de planejamento e execução da pesquisa científica, que ainda nós estamos, né, iniciando um processo de plano, né, de dedicação para planejar e dar início aí à construção de um projeto de pesquisa. Então, nessa ótica, né, o primeiro passo importante para identificação de problemas relevantes é a definição de um tema de interesse, né? Vocês já se manifestaram em alguns momentos que tem determinados temas que chamam a atenção de vocês, né? Isso pode mudar em algum momento, eu não sei se vocês mudaram, é uma pergunta até que eu quero fazer. Como é que está a relação, né? A gente já está aí praticamente um mês, né? Vai fazer um mês agora, que vocês já estão inteirados das linhas de pesquisa do laboratório, entendendo o que está sendo feito, possibilidades de investigação. Eu queria saber, Raoni e Rodrigo, se vocês já pensaram melhor sobre o tema, se houve alguma mudança de lá para cá, se estão mais tendenciosos a uma determinada temática. Como é que está isso para vocês? Bom, professor, eu estou buscando me familiarizar muito mais com a questão de treinamento resistido, né, voltado para afetividade ou fadiga mental. Eu, inclusive, entrei em contato com o Petros, né, e pedindo a ele aqueles artigos que você até apresentou no encontro lá do grupo de estudo, falando sobre fadiga mental, e aí ele me passou alguns. Então, eu acho que eu estou muito mais voltado para essa situação aí. Certo. Já, para mim, eu continuo, né, ainda pendendo mais para o lado do VBT e do PAP, né? E eu queria que o meu projeto ele tivesse mais essa pegada mesmo de verificar as adaptações, né? Determinado tipo de treinamento sobre sistema neuromuscular, de atletas. Eu queria que fosse de atletas, mas pode ser também de homens treinados, mulheres treinadas. Mas contanto que beleza. Fosse... De novo, pessoal, não vamos montar a pergunta ainda. Nós estamos definindo somente o tema. Então não precisa se preocupar ainda com população, se vocês querem investigar, nem nada. Só pensa o tema. Não, eu quero ver a PAP e VBT, por exemplo. Entendeu aí, Rodrigo? Uhum. Então fecha o tema. Vamos ter um olhar somente sobre o tema ainda. Porque a partir desse encontro de hoje, que aí sim nós vamos começar a trabalhar em cima da problematização, que é algo que a gente não fez ainda. Tá? Mesma coisa para o Raoni. Tá saindo, né? Já começa a querer já ter tudo definido e tudo. Então, sim, vamos com calma. Tá? Primeiro, né, nós discutimos que a ciência está interessada em novidades. Vocês concordam? Sim. Então, se vocês escolheram, assim, poxa, eu sou apaixonado com esse tema, mas se a ciência não está interessada nesse tema, vocês acham que vocês vão ter uma boa dissertação, sim ou não? Não. Provavelmente não. Concorda, Rodrigo? Uhum. Então, nós precisamos, a partir de uma definição de tema,
seguir uma série de etapas e processos e uma análise crítica para saber se é isso mesmo. Porque às vezes vocês vão ter aí 3, 4 temas que vocês se interessam. E vocês vão perceber que desses 4 que vocês se interessaram, olha, tem 2 aqui que são... A ciência está muito interessada. Está muito interessada. Então, se tem 4 que vocês gostam, tem 3 que vocês gostam, poxa, não tem muito sentido para uma dissertação, para uma tese de doutorado, você abrir mão ou correr o risco, né, de estar com um tema que a ciência não está muito interessada por ele. Não está aquecido a discussão científica e as descobertas sobre aquele tema. Beleza? Então, tenham isso em mente na hora dessa definição. Não tem problema. Assim, olha, do que é desenvolvido dentro do laboratório, tem 3 temáticas aqui que me interessam. São coisas que eu gostaria de... estou motivado a estudar sobre isso, a gerar descobertas sobre isso. Então, vamos ver o que está mais aquecido na literatura para aumentar a chance de sucesso da tese de vocês, da dissertação de vocês. Tá bom? Beleza. Como é que a gente faz isso? Então, a partir do momento que vocês têm um tema, ou vocês têm mais de um tema de interesse, tá? Essas perguntas ajudam a você selecionar aquilo que você quer trabalhar. Então, a primeira pergunta que você deve responder é: o tema que você escolheu, ele é um hot topic na área? E a nossa área é a área de desempenho, é a área de ciências do esporte? Fadiga mental no treinamento resistido. Será, cara? Será? Potencial pós-ativação combinado com VBT. Será? Essa é uma pergunta para vocês responder, tá bom? Eu vou dar mais para frente eu vou proporcionar algumas estratégias de como responder isso, tá? O tema tem sido publicado nos principais periódicos? Eu passei para vocês uma lista dos periódicos, que são os periódicos chaves. São os periódicos que não são tantos periódicos assim que a gente tem de opção de publicação na nossa área. Então, assim, a gente vai ter aí, talvez 10, 12 periódicos internacionais com fator de impacto acima de 1 aí, que talvez nos interessam publicar. Seria muito ruim a gente gerar uma dissertação para publicar numa revista de baixo impacto. Isso não é legal para vocês. Então, a gente tem condições hoje, e o histórico do grupo hoje já é de publicação internacional em periódicos de bom nível. Tá? Então, não tem sentido a gente vir no caminho contrário ao que a gente já vem desenvolvendo dentro do grupo. Tá? Terceira pergunta: o tema se enquadra na linha de pesquisa do laboratório? O que o laboratório tem pesquisado? Vocês sabem, vocês já sabem. Vocês sabem o que o Drummond está pesquisando, vocês sabem o que a Amanda está pesquisando, vocês sabem o que o Petros está pesquisando, o que Denise está pesquisando. Se vocês entrarem lá no meu currículo, vocês vão ver as principais publicações aí dos últimos anos. Então, vocês sabem o que o laboratório está pesquisando. Vocês sabem o que os nossos, no encontro passado, eu apresentei quais são os principais grupos, quais são os principais pesquisadores que são colaboradores conosco. Então, vocês sabem o que eles estão pesquisando. Se não sabe ainda, corre lá, cara. Olha o que está saindo. Isso já dá também um bom direcionamento para vocês. E uma pergunta que também é muito importante é se o tema que vocês estão pensando, se ele é realmente motivante e desafiador para vocês gerarem descoberta, para vocês estudarem sobre esse tema nos próximos 2 anos, quem sabe até ser uma linha de pesquisa de vocês nos próximos 10 anos. Isso é importante também de vocês pensarem sobre. Tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Fechar o tema. A partir do momento que vocês, legal, eu tenho o tema, aí nós vamos para uma segunda etapa, que é começar realmente a entender como que esse tema, ou dentro desse tema, como é que está a área de conhecimento e a fronteira do conhecimento e o estado da arte do conhecimento sobre o tema que você pré-definiu para você investigar. Então, entra essa etapa de mapeamento dos problemas previamente testados. Nós discutimos também no encontro passado
A ciência vai estar interessada nas perguntas que são feitas e nos problemas de pesquisa que estão além da fronteira do conhecimento. Mas para a gente saber o que está além, né, para eu gerar uma pergunta que está além da fronteira do conhecimento, eu preciso saber onde está a fronteira do conhecimento. Eu só consigo saber isso se eu fizer um mapeamento. Mapeamento daquilo que já foi testado na área, daquilo que já foi investigado. E aqui vem o passo a passo de como fazer isso, né? Então, tem que fazer uma análise do estado da arte, e a gente deve começar, e aí é uma sugestão, começar com estudos de revisão. Por quê? Vamos lá, Raoni. Cara, o que você sabe previamente da relação entre treinamento resistido e fadiga mental? Você consegue pensar num background teórico, num modelo teórico para explicar a relação entre essas duas coisas? Não. Você consegue identificar o que já foi investigado sobre isso? Não. Então, vocês percebem que ainda é muito cru? Tem uma ideia de tema, mas não tem uma análise ainda, né, profunda de como é que está o estado da arte sobre essa temática. Até porque não tem a pergunta ainda. Então, para isso, antes de Raoni ir para os artigos originais, né, os artigos ali de estudos de intervenção com interferência, o que seria ideal? Cara, se você quer mapear o que tem sobre fadiga mental de uma maneira geral, e depois especificamente em relação ao treinamento resistido, começa pelos estudos de revisão. Por quê? Porque os estudos de revisão, o papel dele é exatamente traçar o estado de conhecimento atual sobre uma determinada temática. Então, comece do geral para você ir para o específico. Porque se você começar a ler 30, 40 artigos originais, pode ser que você não tenha noção geral do que tem naquela área. Isso é legal porque, pessoal, é muito comum, é muito, muito, muito comum que em bons artigos de revisão publicados nos principais periódicos, eles tenham uma seção, ou os autores apontam possíveis gaps e lacunas de conhecimento e necessidades de investigações futuras. Olha que legal. Então, se você está interessado numa determinada temática, às vezes alguém já foi lá e apontou, falou, olha, a fronteira do conhecimento está aqui. É legal que a ciência avance nessa direção. Ou seja, isso já possibilita a você a identificação de problemas que necessitam ser aprofundados, necessitam ser investigados para o avanço do conhecimento naquela área. Então, esse caminho, ele deve ser um caminho percorrido por todos vocês. Olha, eu estou chegando em uma área que eu não tenho domínio ainda e eu não tenho profundidade de leitura sobre o tema, comece pelos estudos de revisão por causa dessas possibilidades que os artigos de revisão nos dão. E olha, eu nem falei ainda de já ter o problema pronto, tá? Nós só estamos tateando, nós só estamos invadindo o mundo ali que está meio obscuro e tentando jogar um pouco de luz e entender como é que está, o que está acontecendo sobre aquele tema no mundo. Ou como que aquele tema, né, dentro da ciência, ele se apresenta. É muito importante, tá, que você também comece a fazer uma estruturação de um mapa geral dos estudos que já foram feitos sobre o tema. Tá? Isso te dá uma noção geral. Às vezes você tem uma pasta salva no seu computador com 40, com 50 artigos, com 60, às vezes 100 artigos. Mas o fato dos artigos estarem salvos numa pasta no seu computador não garante que você tenha uma visão geral do que representa o conjunto desses artigos originais em relação à ciência sobre a temática que você está se propondo a investigar. Então, criar uma maneira, né, estrutural, que você bata o olho e consiga enxergar o que está acontecendo, isso é muito importante. E não é difícil de fazer. Isso é algo muito simples de fazer, eu vou mostrar para vocês.
Depois que você faz isso, né, uma boa possibilidade é de você fazer uma interpretação, né, de todo esse cenário. Então, fazer uma interpretação dos estudos de revisão, fazer uma interpretação dos gaps que foram apontados nesse estudo de revisão, fazer uma interpretação desse quadro com os estudos originais que você vai montar, fazer uma análise crítica. E a partir dessa análise crítica, aí sim você começa a ficar apto a propor, né, problemas que vão permitir o avanço do conhecimento científico sobre aquele tema. Aí sim, pessoal. Aí sim. Aqui a gente começa a pensar fora da caixa. Aqui a gente começa a dar asas, né, e entender o que de fato, que tipo de problema que a ciência está interessada, ou que tipo de problema que a ciência vai se interessar. Você começa a ficar bastante robusto nos questionamentos e nas perguntas de pesquisa, com uma grande chance, né, de ter uma publicação de impacto importante para a ciência sobre o tema. Então, beleza, defini o tema, mapeei aquilo que já tem, né, criei um cenário de análise crítica para entender o conhecimento atual. Ok, agora vamos pensar na proposição dos problemas. Tá? Aqui você já enxergou o conhecimento atual, agora eu vou pensar em propor problemas relevantes. Né? E isso passa pela resposta a essas questões. Né? Quais os requisitos de um problema de pesquisa? O artigo que eu encaminhei para vocês lerem, no Gomide, ele apresenta uma série de pressupostos para você formular um problema. O problema tem que ser formulado em forma de pergunta, sim ou não? Sim. O problema ele tem que ser viável do ponto de vista científico de execução. Às vezes você pensou num problema mirabolante, um problema que vai revolucionar o treinamento de força no mundo, mas nós não temos a tecnologia para fazer. Poxa, é um problema que não é execuível hoje. Então, nós vamos ter que mudar esse problema. Então, nós precisamos pensar sobre os requisitos de um problema de pesquisa, ver se ele respeita os pressupostos essenciais, senão eu vou refinar esse problema, eu vou ajustar, às vezes, reformular esse problema para que ele seja execuível. Segundo ponto, o problema está formulado de acordo com o tipo de pesquisa? Olha como que nós começamos a resgatar o conteúdo teórico, metodológico, né, da ciência aqui, a metodologia básica da ciência. Que tipo de problema? O problema que você pensou, ele, do ponto de vista do tipo lógico de pesquisa, ele é um problema que ele se encaixa mais num estudo descritivo, de associação com interferência, de associação sem interferência. Onde que ele se encaixa? Porque isso vai ser importante para você formular a hipótese, se o seu estudo for um estudo que se caracteriza, né, pela necessidade de uma hipótese de estudo. Isso vai definir os seus objetivos, isso vai definir o tipo de método, isso vai definir o racional que você vai construir posteriormente. Então, é importante você já ir pensando sobre o tipo de pesquisa que se encaixa a esse problema que você levantou. Uma questão fundamental. Você tem que pensar sobre ela todos os dias. E aí já fica uma dica, o Drummond está aqui, Drummond escuta isso desde a graduação. A partir do momento que nós tivermos, né, e vocês tiverem um problema de vocês, pessoal, pegue uma folha A4, né, uma folha Chamex aí, imprima o problema de pesquisa. Imprima e coloque num lugar que todo dia você vai olhar para ele. Sei lá, na porta do guarda-roupa. Todo dia, pelo menos 5 minutos, eu vou olhar para o meu problema de pesquisa. E uma das perguntas mais importantes que você vai precisar responder é: por que seu problema de pesquisa, o problema que você está propondo, ele é interessante para a ciência? Pessoal, se vocês não conseguirem convencer ninguém da relevância do seu problema de pesquisa, esquece. Vocês não vão conseguir colocar isso no papel e convencer na dissertação os membros da sua banca na qualificação, os membros da sua banca na defesa e muito menos os nossos pares na hora que a gente enviar o artigo para submissão. Nós não vamos conseguir convencer o editor, nós não vamos conseguir convencer os revisores que nós temos um problema importante para ser solucionado. Você tem que pensar sobre isso todos os dias. O que a resolução desse problema que eu estou propondo
vai acrescentar para a ciência? Qual é a novidade que eu estou trazendo? Como que esse conhecimento que eu vou produzir, ele vai se encaixar no conhecimento atual? Tá claro isso para vocês, pessoal? Sim. Sim. Então, essa é uma estratégia, tá? Fechei meu problema de pesquisa, cara, imprime ele e coloca num lugar que todo dia você vai olhar para ele. Porque pode ser que você tenha insights muito legais. Muito legais. Eu brinco, assim, na minha época de doutorado, né? Eu segui à risca, assim, algumas dicas que eu fui recebendo e de curso que eu fui fazendo e tal. Então, eu andava com esses bloquinhos de post-it, sabe? E, cara, ideias que me vinham, assim, ideia vem do nada, assim, né? Às vezes você tá, sei lá, tá pensando sobre uma coisa aleatória, que não tem nada a ver, e aí veio aquele insight, porque, cara, você bateu tanto em cima do seu problema, caramba, isso aqui é uma ideia legal. Escreve rapidamente alguma coisa para você não esquecer. Hoje, né? Você não depende tanto de post-it mais, você tem o bloco de notas do celular. Cara, anota. Sei lá, a Raoni está no meio de uma aula de personal, ele viu alguma coisa acontecendo ali na sala de musculação que tem a ver com o problema que ele está investigando. Cara, anota. Não joga ideia fora, porque depois a gente vai refinar essa ideia e pode ser que surjam coisas muito, muito interessantes para o trabalho de vocês. Isso é muito comum de acontecer, né? A gente tem uma tendência a querer podar o processo criativo, né? Nós somos formados para isso. Nós não temos tanta liberdade quanto pela nossa cultura, quanto alguns outros países têm dentro desse processo criativo, né? De pensar fora da caixa. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante você ter um olhar, né? Não um olhar quadradinho, um olhar enviesado, para fenômenos, para problemas de investigação, sobre situações, né, que você está estudando. Então, não fiquem rigorosos demais com ideias, tá? Não fica pensando, poxa, não, mas eu acho que essa ideia não é legal. Cara, guarda as coisas. Guarda e traga para a gente discutir. Pode ser que surjam coisas muito, muito interessantes e o feedback intrínseco de vocês ainda não está totalmente desenvolvido para vocês fazerem um bom filtro daquilo que é muito legal e aquilo que talvez não seja tão legal assim. Então, não fiquem com medo de errar e trazer ideias, tá? Sejam muito agressivos nesse processo e guardem as coisas. Guarda, né? O celular hoje não tem mais problema de memória. Então, anota no bloco de notas e a gente discute, e pode ser que surjam coisas muito legais, né? Última questão que você tem que buscar responder, que também tem associação com a penúltima, o que muda no conhecimento após a resolução do problema. O problema que você está propondo, depois que você resolver ele com sua pesquisa, o que mudou? Ou o que vai mudar na ciência atual? Pessoal, se você responde e você dá conta dessas 4 questões, os trabalhos ficam muito robustos. Porque se isso está claro na sua cabeça, se as ideias estão claras, na hora de você escrever, você não vai ter problema. Você não vai ter problema na hora de você construir o racional, na hora de você justificar o seu estudo, na hora de você apresentar a novidade, na hora que você for discutir os seus resultados. Na hora de interpretar os seus resultados. É a parte mais difícil, a discussão. Exatamente. É muito difícil. Muito difícil quando essas coisas não estão claras. E é quase impossível quando você não tem nem clareza do seu problema, viu, Rodrigo? É quase impossível. Quase impossível. Vai se bananar todo. Totalmente. Então, se você sabe, de fato, você tem clareza do seu problema de pesquisa, se você sabe e você formulou e propôs um bom background para sustentar o seu problema, se você tem clareza de onde a resolução desse problema permite o avanço do conhecimento, cara, na hora de você discutir fica simples. Porque aí é só a organização das ideias, mas a ideia já está formada. Você não vai ter que falar, poxa, beleza. Rodei estatística aqui e agora eu vou pensar como é que eu vou fazer porque os resultados não foram aqueles que eu imaginava. E agora? Como é que faz? Aí fica doido. Aí surta. Aí entra a madrugada e não sai nada. Coletar dados que são desnecessários também, né? Sair coletando um monte de coisa
E aí, na hora de analisar esses dados, tipo, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve, vou ficar com o quê, né, no final, para avaliar. Exatamente. Por isso que é tão importante ter uma boa hipótese de estudo, porque aí você coleta sob medida. Você vai coletar variáveis que realmente dão conta de responder ao seu problema, dão conta de responder à sua hipótese e que estão de acordo realmente com o seu objetivo. A lógica é essa. Não é uma lógica ao contrário. Eu coleto 100 variáveis e aí depois a variável que se apresentar conforme aquilo que eu quero, eu uso essa variável. Isso não é ciência, sério. Não é assim que se faz ciência. Por isso que o racional ele é tão importante. E o racional começa por aqui. O racional começa pela clareza do problema que você tem para investigar. Beleza? Beleza. Vamos passar, então, um pouquinho sobre essas questões. Eu vou dar bastante ênfase, tá? No item 2 e 3. Tá? O item 1 não tem tanta necessidade da gente ficar investindo tempo nele, porque ele é mais simples, né? Você analisar e tentar responder essas perguntas de diferentes maneiras. Tá? Mas aqui, a parte 2 e 3, aí sim a gente tem que aprofundar um pouquinho nisso. Tá? Então, tá aqui, ó. Isso é o que nós discutimos na aula anterior, então, só para relembrar, né, o conhecimento atual é formado pelas perguntas e os problemas de pesquisa que já foram respondidos, né, então, independente da temática que vocês queiram, esse é o cenário. Tá? É assim que vai se manifestar. Agora, para eu propor um problema novo, um problema que está além da fronteira do conhecimento, pessoal, se eu não souber o que está aqui dentro, cara, é tiro no escuro. É tiro no escuro. A chance de dar errado é enorme. Tá? Por quê? O que a ciência está interessada está fora dessa fronteira. Lógico, tem questões aqui que quando você combina perguntas que já foram respondidas, ou às vezes é muito comum acontecer um equilíbrio muito grande sobre um determinado fenômeno, né, sobre determinadas intervenções, então os resultados são muito inconsistentes, Então, uma parte dos resultados que já foram produzidos apontam numa direção, olha, o treinamento baseado em velocidade, ele é eficiente, aí outros estudos mostram, não, mas não é tão eficiente assim, falha nessas coisas, então é necessário que o conhecimento ainda, né, mais estudos que reproduzam determinados protocolos, ou às vezes os protocolos até assumem algumas falhas, né, metodológicas ali que precisam ser aprimoradas para a gente ter uma clareza de como que o fenômeno se manifesta. Vamos corrigir, então, algumas falhas metodológicas dos estudos anteriores para apresentar uma questão. Né? Isso é uma possibilidade, né, de você levantar uma questão, mas não é só isso. Às vezes, você realmente pensar muito fora da caixa e propor algo muito novo. Né? Isso, normalmente, causa grande impacto na área. Então, eu sempre vou incentivar em vocês a pensar problemas que vão causar grande impacto na área. Tá? É assim que a gente vai avançar. Não adianta também a gente publicar um artigo que não vai ser lido. Não vai ser de interesse. Beleza, ele foi publicado, mas seu artigo é lido? Ele é citado? Não é. Então, isso mostra que sua pesquisa não está tendo tanto impacto assim. Tá? Então, o que a gente quer é identificar essa fronteira para, a partir daí, a gente começar a mapear e pensar problemas que estão fora da fronteira do conhecimento. Tá? Esse mapeamento nada mais é do que a etapa 2. Esse mapeamento é a etapa 2. Mas como é que eu faço isso, pessoal? Como é que eu vou saber o conhecimento atual, a fronteira do conhecimento, para depois eu pensar que é a etapa 3, que é propor um problema que está fora da caixa? Como é que a gente pode fazer isso? Professor, essa é a parte mais desafiadora para mim, acho que para todo mundo, né? É de saber de que ponto partir. E o texto, né, o artigo de Gomides, eu acho, não sei, acho que foi o Gomides, trouxe algumas sugestões assim que me ajudaram muito
e que eu estou mais atento depois que eu li, que, por exemplo, um problema de pergunta, uma pergunta de pesquisa, ela pode surgir numa conversa que você tem num grupo de pesquisa, ela pode surgir de uma leitura de um artigo que você que você fez que não é da sua área, mas você teve um insight ali, ou você está lendo muito artigo no tema que você escolheu, que você está pensando em escolher, né? Tem uma vasta leitura nesse tema, tem experiência com um determinado tema e por aí vai. Mas é um processo muito desafiador, né? Não é fácil, não. Perfeito, perfeito. Mas eu estou pensando aqui na área bege. Como é que eu vou mapear o conhecimento atual para depois entrar nesse processo, Rodrigo? Para depois entrar nesse processo de achar aqui, ó, as perguntas que estão em verde. Como é que a gente faz isso daqui? O desenho é bonito, né? É um círculo com interrogações lá dentro, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Isso aqui é a representação do que é o processo de mapear o conhecimento atual. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu materializo isso em procedimentos? Sei lá, a partir de amanhã, vocês vão começar a mapear o conhecimento atual sobre potencial pós-ativação e VBT. Como é que você vai... O que você vai fazer, cara? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Preciso ir para as bases de dados. E você vai buscar o que nessas bases de dados? Porque tem isso. Aí eu preciso elaborar uma estratégia de busca, né? Relacionada ao Beleza? Mas se você quiser saber o conhecimento atual, você começa por onde? Vai aparecer lá 400 artigos para você. Você vai começar por onde? Pelos artigos de revisão. É isso. É isso. Coloquem essa etapa como o primeiro passo. Tá? Entra lá no PubMed, como o Rodrigo sugeriu. Faz a sua conta. Faz o seu cadastro pessoal. Tá? Pode entrar em outras bases? Pode. Tá? Mas aqui é a principal. Tá? Vá para as outras depois. Fica por aqui. Tá bom? Ah, mas e o Google, o acadêmico? Olha, acho que não é interessante para essa primeira parte, não. Tá? Porque vai vir muita coisa suja. Né? O filtro não é tão bom assim. Então, os melhores periódicos na nossa área hoje estão aqui. Tá bom? Estão aqui. Então, vamos por aqui. E aí, você vai elaborar uma estratégia de busca genérica, combinando descritores sobre o tema. Nós estamos ainda numa fase genérica. É geral. Eu não preciso refinar tanto essa busca como nós fizemos hoje. E eu mostrei para vocês como vocês usam os conectores booleanos para você fazer uma busca sobre determinado tema. Como utilizar os mesh terms. Tá? Então, vamos imaginar que o tema que eu escolhi é potencial pós-ativação no esporte. É isso, Rodrigo? Isso, professor. Olha, tá aqui, ó. Sob medida. Ó, o tema que eu quero é potencial pós-ativação no esporte. Foi isso que o Rodrigo relatou no início da aula. Não, eu quero ver potencial pós-ativação e eu ficaria feliz se fossem atletas. Então, você quer ver potencial pós-ativação no esporte. Cara, monta uma busca, monta uma estratégia de busca. Tá? Que pode ser até uma busca bem geralzona. A pós-activation potentiation ou a pós-activation potentiation. Porque é muito comum acontecer com o hífen e acontecer os termos aparecerem com hífen e aparecerem sem hífen. Tá? Então, coloca os dois. Ou um ou outro. Você pode adicionar aqui ainda o end. Se você quer refinar mais essa busca e quer ver só no esporte, então pega aqui termos relacionados a esporte e coloca um end. Então eu quero ver potencial pós-ativação em atletas, potencial pós-ativação nos esportes, potencial pós-ativação em time esportes, endurance. Você vai pegando termos, está tudo relacionado a esporte, coloca aqui embaixo. Joga esse filtro lá. E aí vamos lá. Você precisa saber se esse tema é um tema quente na área. Sim ou não, Rodrigo? Sim, professor. Eu peguei esses descritores, joguei no PubMed e pedi para ele gerar o gráfico. Olha o que acontece ao longo dos anos com a produção de conhecimento sobre essa área, sobre esse tema, ao longo dos anos. Será que é um tema que ele está quente?
na área? O que você acha, olhando esse gráfico assim, rapidamente? Eu acredito que sim, ele teve um boom ali em 2019, 2020, e 2021 a gente está no processo ainda, né? Exatamente. Então, Mas parece que, olha, vem aumentando as produções. Uhum. É um gráfico Então, crescente. exatamente. Ficaria estranho se tivesse aqui alto e depois, nos últimos anos, a produção começou a cair. Se a produção começou a cair, provavelmente, né, não é regra, mas provavelmente, olha, não está tendo tanto interesse assim mais. Parece que as coisas aqui já estão, de certa forma, consolidadas. Não é um hot topic mais. Então você pode rever, se você quer continuar trabalhando com esse tema, a partir de uma análise mais qualitativa do que está acontecendo. Então siga esse passo a passo, pessoal. Siga esse passo a passo. Terceiro passo, monte uma relação dos grupos de pesquisa e os periódicos que estão publicando o tema. Abre lá uma planilhazinha mesmo no Excel e coloca lá. Esses artigos aqui, ó, estão sendo publicados onde? Pessoal, isso é muito simples. Porque na hora que você abre lá a relação dos artigos no PubMed, já aparece a revista que está sendo publicada. Journal of Strength and Condition Research, coloca lá. Sport Medicine, coloca lá. Journal of Sport Science, coloca lá. Journal of Human Kinetics, coloca lá. Human Movement, coloca lá. Vai colocando para você saber. Vai aparecer lá o nome, né, dos principais pesquisadores. Quem são os principais? Quem são os caras que estão sempre produzindo? Porque a partir disso daqui, isso já te dá possibilidades, por exemplo, beleza, eu percebi aqui que o Daniel Bolosa é um dos principais pesquisadores sobre potencial pós-ativação. O Delo Iacono é um dos principais pesquisadores que estuda potencial pós-ativação. Poxa, se você sabe, começa a seguir os caras lá no ResearchGate, começa a acompanhar o que está acontecendo, o que esse grupo está produzindo sobre esse tema. Então, isso vai te dar a possibilidade de começar a mapear a ciência atual, a você entender como é que está a importância do tema que você escolheu na ciência atual. Crie o alerta no PubMed e analise o impacto dos artigos. Olha, eu acabei não mostrando para vocês no início, mas olha como é simples. Depois que você está cadastrado lá, que você coloca aqui a sua estratégia de busca e busca o artigo, vocês estão percebendo aqui embaixo que está escrito aqui, ó, criar alerta? Ou cria um alerta? Sim, olha aqui. É só você clicar, pessoal. Aí ele vai te perguntar se você quer que esse alerta seja enviado para você semanalmente. Então, toda vez que aparecer um artigo que se enquadra, ou os artigos que se enquadram dentro da sua estratégia de busca, ele vai te mandar um aviso por e-mail. Beleza? É só clicar aqui, ó, embaixo, criar alerta. Bacana. E aí, Rodrigo falou que é o seguinte, falou, olha, eu vou começar pelos artigos de revisão. Então, se você não tem literatura sobre o tema, faça isso. Comece pelos artigos de revisão, por várias razões. Primeiro, é mais fácil você ter uma ideia geral daquela área com um artigo de revisão do que você lendo 30, 40 artigos originais. Concordo. Tá bom? Eu mostrei para vocês também como que faz para filtrar os artigos de revisão lá no próprio PubMed. Então, busque e selecione inicialmente, tá? Os artigos de revisão para leitura do tema. Então, seleciona lá as principais revisões. Tá? Às vezes não vão ter muitas, pessoal. Não vão ter 10 revisões, sabe? Para os temas que vocês estão interessados. Vão ter 5, 6 boas revisões, tá? Às vezes vocês vão ter lá 10, 15, mas quando vocês vão ver, nem todas são de uma qualidade absurda. Então, assim, pega as melhores e seleciona lá 4, 5 revisões, as melhores que tiverem. Pessoal, eu garanto para vocês, com 5 leituras bem feitas de revisão de literatura, eu estou falando leitura sem pressa, tá? Leitura bem feita, vocês vão ter uma boa ideia do que tem na área. Vocês vão ter uma boa noção do que já foi produzido.
E não só do que já foi produzido, mas vocês vão ter uma boa noção também de questões que ainda precisam ser respondidas. Então, eu selecionei esse artigo para mostrar para vocês. Olha que interessante. Esse aqui é um estudo de revisão, foi publicado, eu acho que em 2018, que é uma scope review, tá? Então não é meta-análise, então é realmente um estudo que delimita a fronteira do conhecimento sobre treinamento pliométrico e a pesquisa sobre treinamento pliométrico. Então, olha o título do artigo. Características metodológicas e futuras, e direções futuras para a pesquisa em treinamento pliométrico. Uma scope review. Então, se vocês pegarem os autores aqui, tá? São autores que publicam muito nessa temática, né? Então, você tem aqui o alemão, o Granesch, o Fábio, o Rodrigo Ramírez Campillo. Então, são pesquisadores que têm muita tradição. Miquel Izquierdo tem muita tradição no treinamento. O Javier Sanches tem muita tradição na investigação sobre a temática. E olha o que eles escrevem numa parte do artigo. Olha, adicionalmente, a maioria dos estudos não duraram mais do que 7 semanas. No futuro, os pesquisadores, né, são orientados a conduzir, são sugeridos, né, a conduzir estudos de treinamento pliométrico com maior qualidade metodológica. Como, por exemplo, estudos controlados randomizados. Mais pesquisas são necessárias com mulheres, com jovens e esportes individuais. Finalmente, a identificação da relação de dose-resposta específica, né, a partir do treinamento pliométrico, é necessário para especificamente, né, melhorar aí talvez os programas de intervenção, particularmente os a longo prazo. Ou seja, com um conjunto de frases, uma pequena parte de um parágrafo, ele dá uma série de ideias de onde precisa avançar os estudos com treinamento pliométrico. Exemplo, eu poderia pensar, então, será que os resultados que são observados até 7 semanas, eles também se apresentam em programas de 14 semanas, por exemplo? Quando você duplica a duração do programa, será que os atletas continuam melhorando ou eles alcançam um platô de desempenho e ali ficam? Eles apontam aqui de você ter um olhar mais específico para populações diferentes. Olha, mulheres, por exemplo, tem poucos estudos com mulheres. Tem que investigar melhor. Esportes individuais. Já pensou se você combina esportes individuais e mulheres? 2 lacunas que são apresentadas aqui. E se você combinar esportes individuais, mulheres com programas de treinamento de 14 semanas? Será que você está avançando no conhecimento, sim ou não? Com certeza. Provavelmente. E quem está direcionando isso para você? Olha aqui, cara. É um compilado de pesquisadores. Eles foram lá e analisaram isso para você. Então você já pode ir mapeando esses possíveis problemas. Você não precisa fechar, vai ser um desses. Não, mas vai mapeando. Vai criando seu mapa aqui, ó. Vai mapeando. Vai mapeando possíveis problemas que estão fora. E os estudos de revisão facilitam muito para isso. Muito para isso. Além de te dar uma noção geral da área, ele te possibilita identificar esses gaps. Então, Rodrigo e Raoni, vocês já sabem por onde começar, né? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Então, tomem nota. Os demais também, viu? Já vão traçando aí seus caminhos. A diferença de vocês para o Raoni e o Rodrigo, vocês vão ter mais tempo para isso, tá? Pois é. Recomendo, né? Terceiro passo. Olha, vocês estão percebendo, pessoal, que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é exatamente isso daqui, ó. Esse beabá aqui, ó. Eu só estou destrinchando, tá? Mas é esse caminho aqui que nós estamos percorrendo, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro passo é
é a estruturação de um quadro geral para mapeamento dos problemas que já foram investigados, e que também te permitam mapear as informações complementares de estudos originais sobre o tema. Então, exemplo, cara, monta um quadro, pega uma folha lá no seu Word, vira ela de vertical para horizontal e cria um quadro assim. Tá? Cria um quadro. E aí, beleza, já fiz a minha parte dos estudos de revisão, já mapeei possíveis lacunas que são apontadas em estudo de revisão, já tenho uma visão geral do tema que eu quero investigar. Já vi. Agora, eu vou usar uma busca talvez até um pouco mais refinada. Vocês podem melhorar a pergunta de vocês e direcionar um pouco mais essa pergunta usando lá a estratégia Pico, ou não, ainda deixa a busca geral, mas comece a mapear os artigos originais que você selecionou, que você buscou lá no PubMed. Tá? Então, você pode ter uma coluna dentro do quadro, que vai estar lá relacionado ao autor e ano. Você pode ter o periódico que foi publicado. Será que é importante vocês saberem os periódicos que estão publicando sobre o tema, sim ou não? Sim, sim. Já era uma coisa para você fazer. Então, ó, tá aqui, ó. Aonde que foi publicado? Você já vai começar a entender quais são as revistas que estão aceitando artigos sobre o tema. Você vai começar a perceber. Porque se você perceber também que, olha, o número de publicações está caindo aqui ao longo dos anos, é uma coisa para você repensar também. Tá? Então aqui, tem muita utilidade isso daqui, pessoal. Tem muita utilidade. Olha que exercício legal. Monta uma coluna lá para você saber o problema de pesquisa. Esse artigo de fulano e colaboradores de 2001, publicado no Journal of Trend and Condition Research. Qual foi o problema de pesquisa que foi investigado? Vamos imaginar que esse artigo investigou o seguinte: quais os efeitos agudos da fadiga mental causada pelo uso de celular sobre a qualidade do treino de força? Vamos imaginar que foi isso. O que você acabou de fazer? Olha, eu acabei de mapear uma dessas perguntas aqui. Uma das interrogações está resolvida. Eu sei o que foi essa interrogação aqui. É esse problema aqui. Qual foi a amostra que foi utilizada? Adultos jovens, com experiência ou sem experiência em treinamento de força. Está lá, adultos jovens, experientes em treinamento de força, homens com média de idade de 21,4 anos. Quais foram as condições testadas? Esse estudo aqui, pela pergunta, pessoal, é estudo descritivo, associação sem interferência, associação com interferência. Olha a pergunta. Quais os efeitos agudos da fadiga mental sobre a qualidade do treino de força? Um estudo de associação com interferência. Raoni, Oi. quais são as duas variáveis? Rodrigo falou que é de associação com interferência. Se é associação com interferência, é causa e efeito. Qual é a variável causa nesse estudo? E qual é a variável efeito? A variável causa é a força muscular. Cadê força muscular aí? Onde você está vendo força muscular? Não, desculpa. Fadiga mental. Fadiga mental. Fadiga Isso. mental e efeito uso do celular. Não, Olha qualidade direito. do treino. Qualidade do treino. Qualidade do treino. Olha aqui, ó. Efeito da fadiga mental sobre A qualidade do treino. a qualidade do treino. Então, a variável causa, fadiga mental. A variável efeito, qualidade do treino. Beleza? Então, se eu tenho uma variável causa, essa variável causa é minha variável independente. Ela tem que ser confrontada de alguma forma. Então, quais foram os grupos e condições testadas? Então, esse estudo testou duas condições. Fadiga mental, pelo uso de celular, versus uma condição controle, versus um grupo controle, que foi um filme, por exemplo. Tá? Quais são as variáveis teóricas e operacionais que foram analisadas? Então, nesse exemplo hipotético, isso que foi inventado, né, obviamente,
Então, olha, uma variável associada à qualidade do treino foi eficiência mecânica. Eficiência mecânica através da velocidade propulsiva média, potência, força e perda de velocidade. Uma segunda variável, volume de carga, número de repetições por série. Uma terceira variável, carga interna, a partir da PSS-ção. Então, olha que legal, a gente já começa a mapear também variáveis de análise. Essas variáveis são variáveis causa ou variáveis efeitos, pessoal? Essas que estão aqui. Efeito. Efeito. E essa que estão aqui? Causa ou efeito? Causa. Causa, né? Eu manipulo aqui e vejo o que acontece aqui. Essa é minha variável independente, essas são minhas variáveis dependentes. Por que elas são dependentes? Porque a maneira que elas vão se apresentar dependem do que vai acontecer aqui. Depende dessa manipulação aqui, na verdade. Tá? Então, eu manipulo aqui e vejo o que acontece aqui. Por isso que é causa e efeito. Ó. Tranquilo? Tranquilo. Tipo de estudo e desenho experimental. Foi um estudo agudo, crossover, né, e o desenho foi um pré-teste, uma etapa de intervenção e um pós-teste. Desenho simples, mas já dá uma ideia como é que o estudo foi realizado. E os principais resultados? Pode colocar assim símbolo mesmo, pessoal, isso facilita. Então, é óbvio que os principais resultados têm que estar de acordo com a resposta ao problema. Qual era o problema? Eu queria analisar os efeitos agudos da fadiga mental sobre a qualidade do treino de força. Então, em relação à eficiência mecânica, foi uma variável que foi medida, né, uma variável teórica que foi medida a partir de 3 operacionais. 1, 2, 3, 4 operacionais. Olha o que aconteceu. Em relação à eficiência mecânica, essas condições foram iguais. Então, não teve variação, não teve diferença na variável velocidade média propulsiva, potência, força e perda de velocidade. Mas no volume, olha o que aconteceu. Fadiga mental reduziu o volume. Por quê? Porque houve uma redução do número de repetições por série. E a condição de fadiga mental também aumentou a percepção de carga. Consequentemente, a PSS-ção foi maior. Então tá aqui, mapeadinho, resuminho para vocês conseguirem entender o que está acontecendo na área. O que precisa fazer? Faz isso para os outros estudos, complementa. Então, esse outro estudo aqui, Beltrano e colaboradores, já foi um outro estudo. O tempo do esforço cognitivo, modulo, grau de fadiga mental e prejuízo na tomada de decisão de atletas. Completo. Qual foi a outra pergunta aqui do estudo do Cicrano 2004? Tá? Publicado num outro jornal. A ingestão de cafeína reduz o efeito negativo da fadiga mental sobre o desempenho de ciclista? Então, no final das contas, você vai conseguir ter uma boa ideia das perguntas que já foram investigadas. Se você sabe o que já foi investigado, aí só precisa agora fazer uma análise crítica daquilo que já foi feito para propor problemas inovadores e pertinentes. Porque você mapeou aquilo. Você mapeou por vários caminhos. Você mapeou pelos estudos de revisão e você mapeou pelos estudos originais. No final das contas, você já sabe isso daqui. Agora, só precisa pensar nisso daqui. Pensar no que está fora. Dúvidas até aqui? Professor, por exemplo, seria interessante, por exemplo, a gente identificar nessa tabela que a gente vai construir um estudo que teve resultados em determinada área e numa relação de causa e efeito, porém o N, né, do estudo foi pequeno. Se a gente pegar esse mesmo estudo e seguir o mesmo protocolo com N maior, e talvez seria interessante isso, ou também não é interessante? Por que esse problema é interessante para a ciência? O que vai mudar no conhecimento após a resolução do seu problema?
Não sei, Se talvez o Se número... você tiver boas respostas para isso, tá tudo certo. A ciência pode se interessar pelo seu problema. Tá. Beleza? Se você identificar que o problema está aqui, ó, vamos imaginar que você faz uma boa análise crítica aqui, Rodrigo, e você, olha, os resultados eles são conflitantes. Vamos imaginar isso. Você mapeou e você viu que os resultados são conflitantes. Aí você conseguiu provar, por A mais B, que esses conflitos que existem de resultados estão associados a um baixo N. Bacana? Certo. Aí você olha. Então, é necessário fazer estudos com N robusto, com cálculo amostral melhor, Entendi. para minimizar esses conflitos, ou pelo menos para solucionar parte desses conflitos. Ok? Isso pode ser interessante. Mas é bem mais do que isso, tá? Uhum. Bem mais do que isso. Bem mais. Então, é legal pensar sobre isso daqui, ó. Beleza? Beleza. Então, veja. Nesse exemplo hipotético, olha como que esse mapa de conhecimento atual ele foi montado. Então, no primeiro estudo, foi analisado, né, a pergunta, o problema, a questão e a lacuna que foi atacada é quais os efeitos agudos da fadiga mental causada pelo uso de celular sobre a qualidade do treino de força. Aí, de repente, o segundo estudo lá mostrou, estava interessado, né, se o tempo de esforço cognitivo, se ele modularia o grau de fadiga mental e prejuízo na tomada de decisão de atletas. Aí o outro estudo foi lá, investigou se a ingestão de cafeína reduziria o efeito negativo da fadiga mental sobre o desempenho de ciclistas. Então você tem a noção do conhecimento atual. Olha, o conhecimento atual está restrito à solução desses 3 problemas. Aí quando você analisa isso, caramba, mas tem uma coisa aqui que ninguém pensou, ninguém solucionou ainda. Olha, a fadiga mental causada pelo uso contínuo de celular prejudica cronicamente o desempenho técnico-tático de atletas de futebol? Por que que você chegou a esse desenho? Você veio aqui no seu mapa e você olhou, olha, caramba, vamos imaginar que todos os estudos foram agudos. Todos os estudos analisaram agudamente. O que é analisar agudamente? Olha, eu faço uma intervenção com o celular hoje, né, você fica ali exposto ao celular, gera fadiga mental, e eu avalio o efeito dessa fadiga mental imediatamente após o uso do celular. Mas vamos imaginar um cenário de que os atletas usam o celular todos os dias antes do treino. 30 minutos antes eles estão usando o celular, seja jogando, seja em rede social. Qual o prejuízo desse uso de maneira crônica? De repente eu vou chegar e vou olhar esse mapa e eu vou perceber que isso não foi feito. Será que isso é importante para a ciência, pessoal? Para o treinamento? Sim. Será que se eu mostrar o efeito do uso contínuo, ele ainda é maior e mais prejudicial do que o efeito agudo? Você acha que isso tem implicações práticas ou não? Com certeza. Percebem? O que é pensar fora da caixa? Mas não é aquele pensar fora da caixa, né, Raoni? Que eu acordo num dia, aí eu caio da cama, caramba, bati a cabeça, me veio uma ideia genial. Isso raramente vai acontecer, pessoal. As ideias e os problemas relevantes, eles surgem de um processo construtivo e não de um insight aleatório. Essa questão, ela surge de um mapeamento daquilo que já foi feito, do conhecimento atual. Eu usei um conhecimento atual para pensar numa coisa nova. Esse é o processo criativo em ciência. Para vocês não terem perguntas e problemas de pesquisa que não são reais.
que não são problemas que interessam a ciência, que não tem um grau de novidade importante. Faz sentido isso para vocês? Faz. Então, para pensar bons problemas, precisa mapear o que já tem. Precisa ler os estudos de revisão. Se não todos, pelo menos os principais. Aí sim vocês vão ter a condição de explorar o processo criativo que cada um de vocês tem. Mas não é do além. Ele parte de alguma coisa já existente para se pensar coisas novas. Beleza? Esse é o caminho. Ok. Vocês já sabem, né? Vocês já têm tarefa, né? Sim, eu comecei pelo caminho errado. Comecei pelos estudos experimentais. Me lasquei. Não tem problema não. Não tem problema nenhum. Você já aproveita isso que você já começou e já monta isso daqui, porque essas coisas podem ir em paralelo, Rodrigo. Elas não precisam ser sequenciais, tá? Ok. Elas podem acontecer em paralelo, não tem problema nenhum. Mas é só para você entender que não é do nada. Se você só mapear os estudos originais, talvez você não vai conseguir enxergar isso daqui. Então vá lá também, né? Os estudos de revisão, eles te ajudam, Rodrigo, a identificar o que os estudos originais, a direção que eles estão caminhando, tá? Uhum. Eles ajudam nesse processo. E eu gostei dessa demonstração que você mostrou aí do artigo Scoping, né? Eu não conhecia essa classificação de apontamentos e tal. Olha, mas isso não acontece só na Scope Review, tá? Muitas meta-análises trazem isso lá. Beleza? Scope Review, ele tem essa característica, mas não são tantos, você não encontra tantas Scope Review assim na nossa área. Não são tão frequentes. Agora, as revisões sistemáticas e meta-análise, sim. Aí, normalmente você tem ali uma parte final da discussão ou um tópico específico, alguma coisa sobre direções futuras. Tá? A Sports Medicine é muito tradicional nisso. Isso acontece muito nas revisões da Sports Medicine. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos agora para o terceiro passo, que é reconhecer e propor problemas de pesquisa, né? Então, tem alguns pressupostos gerais, baseados até lá no artigo que vocês leram, do Gomide, né? Então, o problema ele tem que ser formulado como pergunta. O problema deve ser passível de testagem empírica. Vocês conseguem identificar o que isso representa, pessoal? Porque a pergunta é fácil, né? Mas até na hora de formular a pergunta ela deve ser formulada seguindo o tipo lógico de pesquisa. Tá? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês aqui. Mas eu tenho que formular em forma de pergunta. Tá? O problema ele deve ser passível de testagem empírica. O que isso quer dizer? A ciência, ela está baseada no conhecimento empírico também, né? A gente deve procurar solucionar esse problema a partir do que a gente identifica no mundo real, né? Se não for possível testar esse problema usando o método científico, pessoal, esquece. Você vai continuar tendo uma pergunta, mas não necessariamente a sua pergunta é um problema científico. E aí já muda o tipo de conhecimento, né? Já pode ser um conhecimento filosófico, religioso, por aí vai. Exatamente. Às vezes pode ser um problema só de opinião. É só de opinião. Não cabe uma testagem empírica, não cabe a aplicação do método científico para responder esse problema. O problema deve ser suscetível à solução. Então, se você não consegue solucionar, montar um método para solucionar esse problema, cara, de novo, esquece, não é um problema científico. O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável, né? Às vezes a gente quer gerar problemas para responder todas as perguntas que a ciência tem. Não façam isso. Delimitem o seu problema. Delimitem para dar conta de uma dimensão. Faça mais pesquisas, né? Lembra da ideia do guarda-chuva. Então, não tem problema. Olha,
Eu vou fazer uma linha de pesquisa que hoje eu vou atacar esse problema, se eu solucionar esse problema, eu vou pensar nesse outro, depois que eu solucionar esse outro, não tem problema. Agora, você não precisa resolver todos os problemas numa única pesquisa. Tá? Isso é importante para vocês. Vocês sempre têm uma tendência a superestimar demais, vocês querem resolver todos os problemas da ciência. É natural. Tá? Eu estou falando que eu já passei por essa fase também. Então, vamos aplicar um pouquinho disso. Tá? Os problemas têm relação com o tipo de pesquisa, e vocês relataram que na primeira atividade vocês tiveram dificuldade de enxergar essas coisas. Tá? Então, é importante treinar o olhar para reconhecer o problema de pesquisa e estabelecer essa relação com o tipo lógico de pesquisa. Então, pega os artigos científicos originais e tenta encaixar nesses 3 tipos lógicos de pesquisa. Os estudos descritivos, de associação sem interferência, associação com interferência. Pensando, tá, no que representa cada um desses tipos de pesquisa. Então, o estudo descritivo, o objetivo dele, esse estudo ele é feito para conhecer como determinado fenômeno ocorre, como determinado fenômeno se manifesta. Aqui alguns exemplos de perguntas formuladas, né, de problemas de pesquisa formulados nessa perspectiva. Como a fadiga se manifesta no exercício físico intermitente? Eu posso montar, e aí vamos tentar aplicar isso daqui, ó. Esse problema, ele respeita esse primeiro pressuposto? Ele foi formulado em forma de pergunta? Sim ou não? Sim. Sim. Ele é passível de testagem empírica? O que vocês acham? Eu consigo montar um desenho experimental para testar isso? Sim ou não? É possível. Possível, né? Eu posso pensar num protocolo de exercício intermitente, estabelecer métodos e protocolos, medidas, né, precisas, validadas, robustas de fadiga e analisar isso. Monto lá o desenho experimental, escolho que tipo de exercício que vai ser e vou quantificar isso ao longo do tempo. E vou descrever como que essa fadiga se manifestou. Um outro exemplo. Como a arquitetura muscular é modificada com treinamento excêntrico? Isso é uma pergunta, que o objetivo é o quê? Descrever fenômeno. Quais são os processos subjacentes à contração muscular? Alguém já respondeu essa pergunta, sim ou não? Sim. A gente tem propostas, teorias e descrições de como é que o processo da contração muscular acontece. Nós temos isso pronto. Alguém foi lá e investigou esse fenômeno para a gente, escreveu isso. Nós não aprendemos isso lá? Não teve alguém que foi lá e descreveu o ciclo de Krebs para a gente? Uhum. Então, todos esses são exemplos de estudos descritivos. Estudos que nos proporcionaram o conhecimento como determinado fenômeno ocorre. Nós não temos, como tradição no laboratório, fazer muitos estudos descritivos, tá? Nós estamos muito aqui, ó. Mas nada impede da gente fazer. Nada impede de vocês treinarem o olhar de vocês para identificar esse tipo de estudo e saber para que ele foi feito. Vamos para os estudos de associação sem interferência, né? Só consolidando um pouco do que nós já discutimos antes dessa aula, né? O objetivo desse tipo de estudo é conhecer mudanças ou as variações, né, de uma determinada variável primária pela outra. Então, isso aqui funciona muito bem como predição. Você consegue entender o comportamento de uma variável olhando para outra. O exemplo que eu dei, você consegue saber o que acontece em relação ao RM, a carga, a intensidade do exercício resistido, olhando para a velocidade. Então, olha a pergunta, olha a maneira que nós formulamos perguntas nesse tipo de estudo, estudos de associação sem interferência. Então, você tem que ter, no mínimo, 2 variáveis, concorda? Sim. Então, você tem que pensar, quais são as variáveis que você quer analisar? Olha aqui tem 2. Qual é a relação entre a velocidade de movimento e a intensidade do exercício? Qual a relação existe? É uma relação
linear positiva, é uma relação linear negativa. Como será que isso acontece? Porque se houver, e dependendo do tipo de relação que são estabelecidas entre essas variáveis, você consegue saber, olha, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quando uma aumenta, a outra reduz. Ou quando uma aumenta, não acontece nada com a outra. Faz sentido para vocês? Sim. Nessa relação aqui, nós já sabemos o que acontece. Quando a intensidade do exercício aumenta, o que acontece com a velocidade do movimento, pessoal? Diminui. Diminui. Vou dar um outro exemplo. Quando o tempo do exercício ele vai aumentando, o que acontece com a fadiga? Vai aumentando. Aumenta junto. Ou seja, um exemplo de duas variáveis que vão na mesma direção. Relação linear. Uma relação direta, positiva. Um aumenta, o outro aumenta. Olha essa outra. O aumento da força está associado, olha aqui, ó, olha essa palavrinha, associado, isso já me dá pista, ó. Está associado com a redução do risco de lesões musculares. Duas variáveis. Primeira variável, aumento da força. Segunda variável, redução do risco de lesão. Eu quero ver a associação entre essas duas coisas. Será que à medida que o atleta vai ficando mais forte, o risco dele de lesionar, especificamente a musculatura, reduz? É possível montar um desenho para testar isso. A potência produzida no exercício agachamento pode predizer o desempenho no sprint linear? O que nós estamos querendo ver? Nós estamos querendo ver, olha, se o sujeito, quando ele produz mais potência no agachamento, se isso, de certa forma, também prediz ou explica uma boa performance, um bom desempenho, um alto desempenho no sprint linear. Eu quero ver a associação entre essas duas variáveis. Por que isso é importante? Vamos pensar lá no seguinte, do ponto de vista prático. Olha, o que é mais fácil fazer, pessoal? Medir a potência no agachamento ou colocar o atleta para fazer um sprint linear? O que vocês acham que é melhor? Pensando em vários aspectos. Segurança do atleta, disponibilidade de tempo. Fazer um sprinter. É mesmo? Eu acho Você que não acha seria mais prático. Raoni, qual a chance do seu atleta lesionar quando ele está realizando um sprint máximo? Diga aí, Bruno, você que é metido a sprinter. Quando é que a lesão acontece? Tiros curtos, tiros que têm mais potência. Você já viu alguém lesionar o Raoni realizando um agachamento com carga submáxima? Submáxima não. Pouco provável, né? Então, do ponto de vista da segurança, se eu consigo identificar ou predizer o desempenho no sprint, analisando a potência no agachamento, eu não tenho dúvida como treinador que eu vou preferir colocar o meu atleta para fazer um agachamento e vou lá quantificar a potência do que colocar ele para fazer um sprint linear. Entendeu a ideia? Entendi. Então, se essas coisas estão relacionadas, e dependendo do tipo de relação existente, me possibilita usar métodos alternativos, que são mais seguros, mais práticos, mais rápidos. Esse aqui é um exemplo típico disso. Tá? Vocês estão vendo alguma coisa assim? Qual é o efeito? Quais são os efeitos nessas perguntas que foram feitas? Aqui? Não. Não. Por que não tem? Porque é um estudo de associação. Exatamente. Né? Ou é descritivo ou é associação sem interferência. Por quê? A maioria a maneira, né, de fazer perguntas de estudos de associação com interferência, ela muda. Até porque o objetivo desse estudo é compreender como uma variável modifica ou modula a outra. Quando você manipula uma, o que acontece com a outra? Mas isso aqui parte da intervenção
do pesquisador. Nós, intencionalmente, nós modificamos, nós manipulamos uma variável, a variável causa, para quantificar as minhas variáveis dependentes lá, as minhas variáveis efeitos. Então, olha como é feita a pergunta, né? Quais os efeitos do treinamento pliométrico de membros superiores sobre o desempenho neuromuscular de judocas? Variável causa, treinamento pliométrico de membros superiores. Variável efeito, desempenho neuromuscular de judô. Desempenho neuromuscular, né? No contexto de atletas de judô. Outra pergunta, treinamento baseado em velocidade é superior ao treinamento tradicional para o ganho de força em jovens atletas? A gente já viu esse exemplo. Quais os efeitos? Olha, 2 tipos de efeito, imediatos e atrasados, do exercício resistido até a falha muscular sobre as respostas metabólicas, neuromusculares e perceptivas de atletas. Aqui eu já aumentei o número de variáveis. Eu tenho uma variável causa, exercício até a falha, e um conjunto de variáveis efeitos, metabólicas, neuromusculares e perceptivas. Perceberam? Mas não muda o tipo de estudo, não muda a lógica do estudo, mesmo eu tendo mais de uma variável. Entendi. Beleza? Sim. Então, se preocupem na maneira de estruturar as perguntas em função do tipo de estudo. E façam esse exercício em artigos. Então, eu queria que vocês revisitassem os artigos que vocês selecionaram no primeiro encontro para reformular as perguntas. Muito provavelmente vocês vão mexer nas perguntas que vocês fizeram. Eu já vi a sua lá, Rodrigo. Acho que vai dar uma mexida. Tá Vai bom? dar o quê? Acho que você vai ter que dar uma mexida. Ah, sim, com certeza. Tá? Então, esse treinamento, pessoal, de reconhecimento de problemas, ajuda muito na hora que vocês forem propor os problemas de pesquisa de vocês. Então, treinem esse olhar. Peguem artigos científicos, tá? E treinem o olhar. Treinem isso. Façam as perguntas certas pensando nisso daqui. Isso é um exercício muito legal de vocês fazerem. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer? Tá? Para reconhecer os problemas de pesquisas em artigos originais. Aqui é um beabá para vocês, é um passo a passo também. Primeira coisa, primeiro lugar que vocês vão olhar, analise o título. Analise o título. Pelo título, e eu vou mostrar isso para vocês, já dá para matar, muitas vezes, ou em grande parte, o tipo de estudo e a pergunta que que procurou ser respondida. Vamos pegar esse estudo aqui. Está aqui o título, pessoal. Treinamento concorrente realizado com e sem repetições até a falha em homens mais velhos. Nem precisamos disso daqui, ó. Vamos fechar só aqui. Porque só essa parte aqui já mata o tipo de estudo, sim ou não? Sim. É um estudo de associação com interferência, né? Não tem como ser outra coisa, pessoal. Porque você não faz um clinical trial randomizado para fazer descrição. Você não faz um clinical trial para fazer estudos de associação sem interferência. Então, o próprio título já direciona, mas eu não consigo claramente fazer a pergunta de estudo só pelo título nesse caso.
mas eu já matei o tipo de estudo. Isso já facilita a maneira que eu vou estruturar a pergunta, sim ou não? Sim. Por alguma razão, esse estudo vai analisar a relação de causa e efeito. Então, eu preciso ver quais são as variáveis, né? Que relação de causa e efeito que eles vão fazer. Então, eu vou para onde? Vou para o resumo. E aí eu começo a analisar os objetivos. Olha isso aqui, pessoal. Esse estudo comparou os efeitos de 20 semanas de treinamento concorrente, com e sem falha, nas adaptações funcionais e neuromusculares de homens idosos, de homens mais velhos. Então, comparou os efeitos, gente. Olha que dica que a gente tem aqui. Agora, se eu tinha alguma dúvida se esse estudo era de associação com interferência, agora eu não tenho mais, concorda? Sim. Então, vamos lá. Vamos aqui, pelo objetivo, tentar identificar quais são as variáveis que ele analisou. Se eu já sei que é um estudo de causa e efeito, eu preciso ter uma variável causa e eu preciso ter uma variável efeito, concordam? Sim, professor. Qual é a variável causa aqui? Treinamento concorrente. Mais do que isso. Com repetições até a falha e sem ir até a falha, né? Opa, peraí. É isso. Aqui está a minha variável independente, a minha variável causa. Ó. Variável causa. Então, ele quer analisar o efeito de 20 semanas de treino concorrente com e sem falha muscular sobre o quê? Ele quer analisar o efeito em quê? As adaptações neuromusculares, né, funcionais em homens idosos. Tá, isso aqui eu esqueço. Isso aqui é a minha população. Mas a variável está aqui, ó. Duas variáveis. Olha só. Sem eu ler o resto do resumo, eu já tenho mais ou menos uma ideia, inclusive, de método. Provavelmente, ele vai fazer algum teste funcional, sim ou não, pessoal? Sim. Como é que você avalia a adaptação funcional? Você tem que ter algum teste funcional. E ele vai avaliar também alguma variável neuromuscular, que talvez pode ser força, pode ser potência, talvez hipertrofia, poderia ser hipertrofia. É adaptação neuromuscular, é uma adaptação estrutural. Então você sabe, você consegue formular a pergunta só a partir do objetivo. Formulem para mim a pergunta só analisando o objetivo aqui. Vou trazer para cá para facilitar. Usem esses modelos aqui para formular a pergunta. Quais os efeitos do treinamento de força? É treino de força? Vamos voltar lá. Não. Corrente. Oh. Vai lá. Continua. Vou anotar aqui, ó. Quais os efeitos do treinamento concorrente utilizando repetições até a falha e sem a falha nos aspectos neuromusculares ou nas adaptações neuromusculares e funcional em homens idosos? Estou conseguindo digitar aqui. Pronto, foi. Oxe, não está escrevendo os comentários. Vamos lá, deixa eu pegar aqui embaixo, então. Quais os efeitos do treinamento concorrente com e sem falha
muscular. Continua, Raoni. Quais efeitos do treinamento concorrente, utilizando repetições até a falha e sem a falha muscular, nas adaptações neuromusculares e funcional de homens idosos? Quer ajustar alguma coisa, Rodrigo? Eu colocar, acho que ficou meio repetitivo ali, falha, eu trocaria. Amanda? Deixaria quais os efeitos do treinamento concorrente com e sem repetições até a falha muscular. Quais os efeitos do treinamento concorrente com repetições, com e sem repetições até a falha muscular. Sobre as adaptações neuromusculares e funcionais de homens idosos. Deixa eu ver. Eu faria apenas isso aqui, ó. Porque parece que essa duração, para ele, é importante. Porque senão ele não tinha trazido no objetivo. Eu só vou saber isso depois que eu leio a introdução. Provavelmente alguém já investigou antes, né? Exatamente. Lembra daquele quadrinho? Sim. Lembra do exemplo lá da pliometria? Olha, os estudos só foram feitos até 7 semanas. Então, eu só incluiria isso daqui. Quais os efeitos de 20 semanas de treinamento concorrente com e sem repetições até a falha muscular sobre adaptações neuromusculares e funcionais de homens idosos? Acabou, pessoal. Do Raoni, não está errado. A ideia central tá também. Conseguiram pegar. Então, esse treino de olhar estudos, olhar artigos dos outros e pensar sobre o tipo lógico da pesquisa e formular a pergunta que ele respondeu, que o estudo respondeu, ajuda muito na hora de vocês forem elaborar as perguntas de vocês. Tá bom? Ajuda demais. Então, a primeira coisa que você faz, rastreie o título. Veja se você consegue matar o problema pelo título. É muito comum também você conseguir... Você nem precisar ler o resumo para você saber qual problema foi investigado. Só pelo título. Beleza, li o título, não consegui matar o problema. Para onde você vai? Resumo. Olha o objetivo. No resumo, olha o objetivo na introdução. Estou com dificuldade ainda. Vai para a hipótese. Lá no final da introdução. E faça a checagem do tipo lógico do estudo. Você pode fazer isso a partir desse mesmo caminho. E, se for o caso, o desenho experimental. Assim, fica muito simples de você mapear a pergunta de estudo e vir aqui para o seu quadro. Você não criou um quadro para colocar a pergunta de estudo? Para que a pergunta fique certinha. Porque se você não sabe formular, pessoal, a pergunta do estudo, se você não consegue reconhecer, como é que você vai montar o seu quadro de conhecimento atual? Isso aqui vai ficar ruim, não vai não? Vai ficar. Esse é o sentido. Então, tem 2 objetivos de você conseguir reconhecer problemas de pesquisa nos artigos do seu tema, nos artigos que você mapeou. Ele te proporciona treinar o olhar para fazer adequadamente a pergunta de pesquisa, e ele tem o papel de você ter um bom quadro, um quadro preciso do conhecimento atual, se você fizer as perguntas certas. Fechou? Sim, por mim sim. Treinem isso excessivamente, tá bom? Isso aqui tem que ser exercício. Todo artigo que vocês pegarem, façam esse exercício. Beleza. Depois vocês vão fazer isso muito rápido.
tá? Eu já faço isso muito rápido. Eu bato o olho no objetivo, eu já sei qual é o problema de pesquisa. Não preciso nem anotar mais, mas no início eu anotava, tá? Estratégia agora para a formulação de perguntas, tá? Vamos imaginar que vocês já estão bem treinados no reconhecimento de problemas de pesquisa em outros artigos. Agora vocês precisam formular. Essa é uma estratégia que funciona muito bem, pessoal, para formular boas perguntas. Usem a estratégia PICO, né? A população, a intervenção, a comparação e o desfecho. Vamos para o exemplo que nós acabamos de usar aqui. Vamos fazer as perguntas. Vamos usar a estratégia PICO para ver se a pergunta foi bem elaborada. População. Homens e idosos. Intervenção. Treinamento concorrente. Comparação. 20 semanas em treinamento concorrente com falha e sem falha. Não 20 semanas. 20 semanas é o treinamento. Mas a minha comparação, eu vou comparar falha e sem falha. O meu comparador, na verdade, tá aqui, ó. Falha muscular. E a variável desfecho, os outcomes. As adaptações. Quais? Neuromuscular e funcional. Pronto, fechou. Olha que simples. Ô, professor, eu posso trazer minha pergunta da atividade para poder analisar? Como assim? Trazer aqui agora. Ah, sim, claro. Pode falar. Eu coloquei assim, pessoas fisicamente ativas têm uma maior percepção de afetividade perante o treinamento resistido baseado em velocidade ou ao resistido tradicional? E aí, o que vocês acham? Repete aí, Raoni, eu não captei, desculpa. Não, tranquilo, repito. Pessoas fisicamente ativas têm uma maior percepção de afetividade perante o treinamento resistido baseado em velocidade ou ao resistido tradicional? Afetividade, tu falou, né? Foi. Olha, eu não sei como é que está o quadro geral da ciência, mas eu aposto que eu ia ter mais afinidade de treinar com treinamento baseado na velocidade do que treinar com uma carga a 80% de um RM ou 90%. Tá, mas calma lá, não é isso Mas não. Exatamente. A questão é ver se a pergunta está dando conta da estratégia. Exatamente. Mais do que isso, se a pergunta respeita, olha aqui, os limites. Nós não temos os pressupostos. Nós não temos pressupostos. Uhum. O problema está formulado em forma de pergunta, sim ou não? Sim. É passível de testagem empírica? Sim. É susceptível de solução? Sim. Está delimitado? Sim. Está mal formulado? Talvez. Então, Raoni, não basta respeitar a estratégia PICO, porque você tem a população, você tem a intervenção, você tem o comparador e você tem os outcomes. Mas você inverteu a relação causal. Aí fica difícil de entender qual o problema. É só de redação, é só melhorar a redação. Entendi. Tá? Vou fazer aqui. Vou pegar o seu e vou refazer, tá? Só para vocês entenderem. Esse estudo que você está propondo é descritivo, variáveis, a associação de variáveis sem interferência ou com interferência? Com interferência, né? Com interferência. Então, nós vamos assumir que é um estudo de causa e efeito. Causa e efeito. Você concorda que se você virar e transformar o seu estudo de efeito, de causa e efeito em efeito-causa, isso dificulta o entendimento? Sim. Então vamos analisar. Vamos lá. Fala aí, como é que você escreveu?
Pessoas fisicamente ativas têm uma maior percepção de afetividade perante o treinamento resistido baseado em velocidade ou ao resistido... Calma, rapaz, estou escrevendo. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então vai com calma aí, senão eu não consigo acompanhar. Pessoas fisicamente ativas. Vai. Tem uma maior percepção de afetividade perante o treinamento resistido baseado em velocidade ou ao resistido tradicional? Qual é a variável causa do Raoni? Treinamento, tipo de treinamento, né? Se é o resistido baseado na velocidade, Vou marcar em vermelho. o tradicional. Qual é a variável efeito? A percepção da Afetividade. Vou marcar de azul. Roxo aqui, para diferenciar. A relação de causa e efeito está invertida ou não na frase? Assim. Tá, então vamos lá. E agora? Facilita a compreensão ou não? Sim. Só porque eu respeitei a relação causal. Eu construí a frase respeitando a relação de causa e efeito. Eu trouxe a variável causa para o início da frase, levei a variável efeito para lá. E nem precisei ficar repetindo treinamento resistido, baseado em velocidade, ou treinamento resistido tradicional. Olha lá. Quais os efeitos do tipo de treinamento resistido, baseado em velocidade versus tradicional, sobre a percepção de atividade física, afetividade de pessoas fisicamente ativas. E aí? Ficou claro? Sim. É isso. Respeita a estratégia pico? Respeito. E agora, respeita a relação causal? Também. Também. Então, só isso. Só esse ajuste que precisava. Ok, obrigado. Então, vamos lá. População, intervenção, comparação e desfecho. Eu vou respeitar esses aspectos para formular uma boa pergunta. Essa é uma das formas. Tem outras formas? Tem. Essa aqui talvez é a mais fácil para vocês treinarem. Tá? Então, pego lá e pergunto o seguinte. Treinamento baseado em velocidade é superior ao treinamento tradicional para os ganhos de força em jovens atletas? Vamos ver aqui. População, jovens atletas. Intervenção, treinamento baseado em velocidade. Comparador, treinamento tradicional. Desfecho, ganho de força. E eu não feri a relação causal. A minha variável causa é o tipo de treinamento resistido, que pode ser baseado em velocidade ou tradicional. Está aqui no início da frase. Eu vou analisar o efeito desses dois tipos de treinamento sobre o quê? Ganhos de força em jovens atletas. Eu poderia formular a pergunta de uma forma diferente? Sim ou não? Sim. Eu poderia fazer a pergunta da seguinte forma. Qual é a influência do tipo de treinamento resistido, ou a abordagem de treinamento resistido, tradicional ou baseado em velocidade, sobre os ganhos de força em jovens atletas? Mudou a compreensão? Mudou o problema? Ou simplesmente mudou a escrita? A escrita. Somente.
mas continua respeitando a estratégia PICO. Cada um dos elementos necessários da estratégia PICO estão na pergunta. Então, está tudo certo. E eu não feri a lógica causal. Então, às vezes, vocês vão refinar o problema de vocês. Melhorar a escrita, melhorar a organização das ideias para deixar ele um pouco mais claro. Esse é o ponto de partida. Beleza? Beleza. Tranquilo. Atividades complementares para o próximo encontro. Tá? Raoni e Rodrigo. Vocês vão fazer a leitura do manual de orientação, elaboração e formatação de projeto de dissertação que está disponível no site do programa, tá bom? Ok. Essa aqui é a regra do jogo, gente. Se vocês não sabem a regra do jogo, como é que vocês vão jogar o jogo? Então vocês têm que saber. Eu não vou cuidar disso para vocês, tá claro? Isso aqui é papel de vocês. Beleza. Papel de vocês. Tá? Vocês têm que saber exatamente como que tem que ser o projeto, como tem que ser a dissertação. Acompanhe isso lá. Tem todos os trâmites, prazos que vocês têm que cumprir, como que é a definição de banca, saibam tudo isso, tá? Vocês vão assistir as aulas que eu separei, essas aulas aqui, tá? Uma primeira aula ainda, são 2 aulas do Volpato, uma aula é sobre os requisitos para publicação internacional, que tem a ver com o que nós abordamos hoje, especialmente que ele trata aqui da questão da novidade, a importância da novidade dentro do cenário de uma publicação de alto nível. Isso é muito legal, essa aula 13 que ele traz, que são as causas das negações de artigos. Por que nossos artigos batem e voltam? Tá? Então, se eu sei por que o artigo é negado, eu consigo pensar em estruturação de artigo para ele não ser negado. Vocês concordam? Sim. Pois é. Essa outra aula é uma aula do Adriano, que é um grande cientista da área de desempenho esportivo, é um grande amigo também, assim, eu gosto muito da didática do Adriano, e ele está com... Ele é do programa, né, de pós-graduação lá na Universidade Federal Técnica do Paraná, e ele está fazendo algo similar ao que a gente vem fazendo aqui, só que ele está focado na parte de escrita científica, tá? E essa aula 1 é uma aula bem interessante, que ele traz, ele faz um apanhado geral sobre a ciência, que é complementar ao que a gente já vem discutindo aqui nos nossos encontros. Esse é uma live com um cara que eu gosto muito também, conheci recentemente, já fiz sugestões para vocês lá no grupo, que é o Thiago, né, e ele trata, e eu assisti essa live dele e achei muito legal, porque é bem em cima do que a gente vem discutindo aqui nesses encontros, tá? Que é como definir a lacuna de pesquisa, que é basicamente a essência desse encontro de hoje. E, por fim, uma aula a mais de treinamento, para vocês aplicarem também o que a gente já fez hoje na prática, né? Já treinamos um pouco sobre como utilizar e fazer uma boa estratégia de busca usando o PubMed. Então, tem uma videoaula aqui de mais ou menos uns 30 minutos de como vocês fazerem uma boa busca lá e praticar um pouco do que a gente falou hoje no início, antes da gente começar a gravação do encontro de hoje, tá bom? De aplicação prática, o que vocês vão fazer? Tá? Lá no site, Rodrigo e Raoni, vocês têm lá os modelos de projeto e dissertação. Tá? Eu quero que vocês já salvem esses modelos do hoje no computador de vocês. Então, tudo que vocês, depois que a gente começar a definir tema, começar a caminhar com o projeto de dissertação, vocês já vão utilizando esse modelo e já vão colocando as coisas organizadas, que isso aqui também é um suga-tempo de vocês. Então, quanto antes vocês se apropriarem, como é que é o modelo, já irem construindo essas coisas, isso vai minimizando o tempo que vai ser investido em coisas mais braçais e executivas dentro do processo de mestrado de vocês. Tá? Então, já deixa esses 2 salvos lá, que são duas coisas que vocês vão trabalhar muito a partir... daqui a 2 meses, eu imagino que vocês já vão estar trabalhando muito em cima disso daqui, tá? Ok. Depois, vocês vão refinar, tá? As buscas do primeiro encontro que vocês fizeram, baseados na aula de hoje, baseados nessas videoaulas que vocês vão acompanhar, e vocês vão agora selecionar 5 artigos originais de um tema que seja do interesse de vocês. Vocês vão fazer esse mesmo exercício que nós fizemos hoje, de descrever o problema de pesquisa investigado. Nós fizemos isso num artigo aqui simulando, né, o artigo aqui
de Teodoro e colaboradores, 2019. Esse mesmo exercício eu quero que vocês façam agora para 5 artigos, tá bom? Selecione 5 e façam. Depois que vocês fizerem, façam o mesmo exercício. Tá, eu já elaborei a pergunta de pesquisa, identifique o tipo lógico de pesquisa desses artigos que vocês selecionaram e analise a coerência entre o problema que vocês formularam e o tipo lógico da pesquisa. Identifique e descreva, tá, na introdução. Então, vocês vão ler na introdução e tentar identificar agora o gap, né, a lacuna de conhecimento e a novidade desse estudo. Façam a seguinte pergunta para vocês mesmos, tá? Por que que esse artigo foi publicado? Qual foi o argumento que os autores usaram? E isso vai estar na introdução, tá? Isso vai estar aqui, ó. Professor, esse termo gap, o senhor poderia Lacuna. clarificar a lacuna? Lacuna. Vai estar aqui dentro. Vocês vão ter que ler, identificar como que esses autores convenceram essa revista de que eles tinham um tema, que eles tinham uma novidade no problema de pesquisa deles. Tá? É mais ou menos isso daqui, ó. O conhecimento atual está aqui. Alguém foi lá e pensou fora da caixa. Alguém pensou aqui. Por quê? E qual foi a novidade? Como que esses autores escreveram para mostrar que eles estavam avançando no conhecimento? Porque isso faz parte de qualquer artigo científico. Nós recebemos um parecer agora, tá? Há alguns dias atrás, de um artigo que o artigo do Lucas aí, ó. Lucas está aí na reunião. Está aí ainda, Lucas? Sim. Tá. Um dos revisores do artigo falou o seguinte no artigo de Lucas. Tá? Esse artigo está lá na Yuma Mob. Tá? Para a gente responder o revisor. Ele falou o seguinte, falou assim, olha, o artigo é bom e tudo, tem ideias legais, a análise é coerente, a metodologia está adequada, está tudo legal, mas, olha, a introdução precisa melhorar e os autores precisam demonstrar claramente qual é a novidade e qual é o gap e como que esse estudo vai avançar no conhecimento. O que ele criticou? Ele falou, olha, eu não estou convencido de que esse estudo é relevante. Eu não estou convencido da justificativa que vocês usaram. Foi isso que ele falou. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que melhorar a nossa escrita lá da introdução. Porque nós não conseguimos convencer um colega de que o nosso problema é inovador, de que a gente vai avançar no conhecimento. Então, eu quero que vocês treinem o exercício a cada artigo que vocês pegarem de encontrar essa lacuna de conhecimento, de encontrar como que os pesquisadores, como que os autores mostram e apresentam onde vai estar a novidade do estudo. Por que eu estou pedindo para vocês treinarem isso, pessoal? Porque diz respeito à relevância, né, do projeto que vai ser desenvolvido, que vai ser estudado. Então, tem uma contribuição da justificativa. Se vocês não conseguirem contar a novidade da pesquisa de vocês e convencer os seus pares da importância, vocês acham que o projeto de vocês aumenta ou reduz a chance de ser aprovado na qualificação? Reduz. Qual é a chance de vocês aprovarem projeto na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Pernambuco? Se vocês não convencerem de que o estudo é inovador, que vocês vão avançar no conhecimento, qual é a chance? Baixas. Baixas. Então, aprendam a olhar como que pesquisadores consagrados escrevem essa parte, como que eles convencem, e não é contando mentira, é pelo contrário, é mostrando onde está o limite do conhecimento e apresentando por onde o estudo vai avançar para vocês fazerem no de vocês. Sacaram a ideia? Sim. Isso tem que ser feito sempre também. Treinem esse olhar. Peguem um artigo científico e falem, caramba, deixa eu ver se esses pesquisadores me convencem da novidade desse estudo. Façam esse exercício, façam de conta que vocês são
os revisores do artigo. Vocês receberam um artigo para dar parecer. Se vocês vão aceitar ou não. E leia lá com esse olhar. Tá? Reestruturem. Isso aqui eu quero que vocês escrevam, tá? Vocês vão pegar lá a referência. Pega a referência, monta a citação e escrevam. Pega uma parte para eu ver se o olhar de vocês está refinado para isso daqui. Se não tiver, nós vamos ter que treinar isso daqui. Vamos ver se vocês pegaram o ponto chave do gap, tá bom? Reestruturem e refinem o problema de pesquisa e estratégia de busca que vocês formularam na aula 1 e montem um quadro geral para mapeamento do conhecimento atual sobre o tema, seu interesse para a dissertação. Esse quadro aqui, ó, vocês vão esperar mês que vem para vocês começarem a montar? Vão? Não. Não. Que vocês vão começar aí? Inclusive, esse é o quadro, professor, que o senhor já tinha falado, né? Que a gente tem que ter lá no projeto, quando for qualificar e tal. Parecido com esse. Esse aqui ainda é geral, mas nós vamos aproveitar muito desse no outro, porque o outro é mais específico, tá? Sim. Mas quando vocês vão começar a fazer isso aqui? Quando o projeto estiver definido já, né? É mesmo? Não, o projeto Não, tem começado de imediato. Quando é que você vai começar a reunir? Hoje ainda não, mas amanhã eu pretendo começar. Tá bom, estou satisfeito. Amanhã. Eu queria que eu não sair correndo para... Tá. Ó, isso daqui já pode entrar no modelo de projeto de vocês, porque isso é uma exigência. Tá? Então já façam isso. Montem o quadro geral. Mas eu vou mudar o quadro depois. Não tem problema. Mudei o tema, não tem problema. Você treinou isso. Você sabe como é que faz. Só isso que eu quero. Tá bom? Tá bom. Dúvidas, questões finais para a gente finalizar? Bater o martelo aqui. O próximo encontro é aqui a 2 semanas, né? 2 semanas. Vocês vão ter um tempo bom aí para fazer essas coisas. Tá. Professor, o senhor viu que o edital da FACEP saiu? Dia 11? Não, recebi ainda não. Tá, eu vou mandar para o senhor depois. Por favor. Olha, já dei uma lida também, Raoni e Rodrigo. Se vocês forem submeter projetos para a FACEP, de novo, leiam a regra do jogo. A regra do jogo está no edital. Vamos ver como é que está o nosso nível de concorrência lá, se dá para a gente concorrer ou não, se tem vaga prioritária para a saúde, quem está investigando Covid, às vezes vão soltar isso. Tem que ver. Vou mandar para o senhor depois. Mando no grupo, né, na verdade. Beleza. E aí, deem uma lida também no edital, tá bom? Beleza. Fechou? Fechou. Maravilha. Pessoal, Bruno, Lucas, Léo, dúvidas aí? Algum ponto vocês queiram sanar? Tranquilo, professor. Tranquilo, certo. Maravilha. Então é isso por hoje, pessoal. Beleza, professor. Obrigado aí mais uma vez. Vocês vão ter um tempinho aí para